Graça e paz da parte de Deus Pai seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Glória a Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1. Iremos ler versículo 30 ao 35. E também, provavelmente, iremos ler também capítulo 2, versículo 6 ao 11. Vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 30. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. Versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhes dará o nome de Jesus. Versículo 32. E ele será grande, e será chamado Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Esse é o versículo 33. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? Versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Olha só, que promessa maravilhosa para uma pessoa jovem. A promessa que dela nasceria o Salvador, o Messias tanto aguardado por toda a nação de Israel, o Redentor deles, o Filho do Deus Altíssimo sendo gerado dentro de uma mulher simples, humilde, mas que também amava a Deus com sua integridade. E ela disse: Como isso acontecerá, visto que eu não conheço homem algum? E o anjo do Senhor disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso ele será também chamado Filho de Deus. O Altíssimo hoje, ele habita em nós. Ele nasceu em nós, assim como ele nasceu nessa virgem, nessa mulher ingênua, nessa mulher humilde, nessa mulher simples. Nasceu assim, do mesmo modo como o Espírito Santo foi posto nela. Hoje ele habita em nós por intermédio do Espírito Santo. Aqui foi dada a promessa que nasceria o Salvador, o Redentor. E essa promessa se cumpriu. Nós vemos essa promessa se cumprindo, como eu disse, em Lucas capítulo 2, versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriu-se os dias para o parto. Versículo 7. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas de pano, e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia um quarto para que eles se instalassem. Versículo 8. E havia naquela mesma região os pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. Versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. Versículo 10. E o anjo do Senhor lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, aleluia, que será grande para todo o povo. Versículo 11. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Veja bem, do mesmo modo que foi prometido que ele nasceria, assim também se cumpriu. O nosso Salvador, o nosso Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, o Santo de Deus, o Todo-Poderoso, nasceu. Ele nasceu para habitar em nós, para ser vivo em nós. Como no Evangelho de João, capítulo 1, ele fala que ele se fez homem, se fez um de nós e tabernaculou entre nós.
assim Ele também, hoje, vive e habita em nós. Que Cristo permaneça vivo, não somente nessa data de hoje, não somente exclusivamente nessa data de hoje, mas todos os dias nós temos que demonstrar Cristo vivo dentro de nós, essas boas novas dentro de nós, esse pão vivo dentro de nós todos os dias, com nossas escolhas, com nossas decisões, com nossas condutas. Cristo vivo dentro de nós, o Santo vivo dentro de nós, o Deus, o Filho do Deus Altíssimo vivo dentro de nós, não somente nessa data de hoje, não somente no dia 25. Amados, nós temos que entender que Cristo tem que viver em nós todos os dias. Nós temos que demonstrar para as pessoas que Cristo habita em nós todos os dias. Hoje nós somos o tabernáculo vivo de Deus. Somos o templo, a morada do Espírito Santo. E nós temos que demonstrar Ele vivo dentro de nós. Nós temos que compartilhar essas boas novas. Dizer, nasceu o Filho do Deus Altíssimo em nós. Nasceu para nos salvar. O Salvador é o resgatador. O Filho do Deus Altíssimo é o poderoso que está no trono de Davi. O trono de Deus. O trono de Deus. Davi herdou o trono não de Saul, mas sim o trono de Deus. Porque ele foi ungido por Deus, não foi ungido pelo povo. Saul foi ungido pelo povo. Davi foi ungido por Deus. Cristo nasceu de Deus, foi ungido por Deus. E o trono que ele herda é o trono de Deus. Hoje nós temos o Salvador. Hoje, faça com que Cristo viva em você todos os dias. Não somente na data de hoje, mas todos os dias. Não somente dia 25 de dezembro, mas durante os 365 dias do ano. Mostrando que Ele vive e habita em nós. Amém? Ele vive, Ele reina para toda a eternidade. Que Ele reina em nós, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Quando Ele reina em nós, nós declaramos que Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, nós temos que viver em obediência a Ele. Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Salvador, Ele é o mediador, Ele é o nosso reconciliador. Amém? Ó Eterno Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por ter nos enviado o Teu Filho. Obrigado por ter enviado o Teu Filho para nascer na Virgem Maria. E Ele nasceu, se cumpriu, Pai. Ele nasceu, Senhor, numa manjedoura, Ele foi posto. E Ele viveu, meu Pai, entre nós, tabernaculou e viveu entre nós, Senhor. Se fez homem, Pai, como um de nós. E viveu, meu Pai, para demonstrar para nós como ser, meu Pai, um filho do Senhor, Pai, vivendo em obediência. E Ele viveu em obediência, até a morte de cruz. Mas Ele ressuscitou. Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está sentado ao teu lado, Pai. Obrigado, Senhor. E um dia Ele virá, Senhor, para nos levar para toda a eternidade, para vivermos, ó Pai, na Tua santa habitação, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque eu creio que essa promessa se cumprirá também, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que todos nós devemos demonstrar, Senhor, que Cristo vive em nós. Todos os dias, não somente no dia de hoje, mas todos os dias, Pai. Eu te peço que o Espírito Santo, meu Pai, assim como envolveu ali Maria, Senhor, venha se envolver em nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus, para a glória do seu nome, Pai. Amém. Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.